Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos conversar a respeito de todas as etapas do processamento de um importante derivado de leite e muito apreciado pelos consumidores, o queijo. Para ilustrar, temos imagens da elaboração de queijo Minas Frescal, realizado na indústria do Campus Pelotas Visconde da Graça, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, para os auxiliar melhor no entendimento deste conteúdo. Vamos lá? Temos aqui uma definição completa do que é o produto queijo. Queijo é a coalhada que se forma com a coagulação do leite de alguns mamíferos. Quais mamíferos? Normalmente, quando a gente pensa em queijo, já relacionamos diretamente com leite de vaca, que é o principal leite utilizado tanto para consumo como matéria-prima para a elaboração dos diversos derivados do leite. Mas há alguns queijos específicos que são elaborados com leite de outros mamíferos, como por exemplo o queijo Roquefort, que é elaborado à base de leite de ovelha. Tem também o queijo feta, muito utilizado na alta gastronomia, que também é elaborado com leite de ovelha e até 30% de leite de cabra. O que coagula no leite? Quem coagula, que forma a massa que irá originar os diversos tipos de queijo, é a principal proteína do leite, a caseína, que se encontra em torno de 78% de todas as proteínas presentes neste alimento. Há duas vias para a obtenção dessa coalhada. Nós temos a via enzimática, onde eu adiciono coalho ou enzimas coagulantes, como por exemplo a renina, ou a coagulação ácida, que ela é produzida pela adição então de ácido lático, mas esse ácido lático ele é proveniente da atividade de alguns micro-organismos presentes naturalmente no leite ou adicionados intencionalmente. Por exemplo, eu adiciono uma cultura liofilizada no leite. Esses micro-organismos selecionados, eles vão utilizar a lactose do leite, transformando então, essa lactose em ácido lático pela fermentação lática, provocando abaixamento do pH até atingir o ponto iselétrico da caseína. Ponto iselétrico é o pH de menor solubilidade proteica, onde a soma de todas as cargas é igual a zero. E ocorre, então, deixa de existir efeito de repulsão. Sabe-se que a 20 graus Celsius, o ponto iselétrico caseína é o pH 4,6. Mas já vou dizendo, conforme vai aumentando a temperatura, o atingimento do ponto iselétrico é mais rápido. Não seria mais o pH 4,6, seria um pH mais alto, tá bom? Tem diferença entre as coalhadas enzimáticas e ácidas? Sim. A coalhada enzimática é impermeável, flexível, compacta, contrátil e fácil de dessorar, enquanto que a coalhada ácida é ao contrário, ela é porosa, frágil, pouco contrátil e difícil de dessorar. As queijarias, elas podem, por exemplo, utilizar as duas vias para que se tenha, então, características intermediárias. Aqui nós temos, então, uma ilustração da matéria-prima e insumos utilizados para a elaboração de queijo. Então, se utiliza o leite de vaca, o leite cru, normalmente integral, sem o desnate. O laticínio ele pode padronizar o leite para 3%, que se faz no beneficiamento antes da pasteurização, e utilizar esse leite padronizado e pasteurizado para a elaboração do seu produto. Queijarias mais artesanais, que elaboram diversos tipos diferentes de queijo, normalmente eles recolhem, eles têm diversos produtores que fazem então o aporte de leite,
né, da matéria-prima para a agroindústria e normalmente utilizo um leite integral, né, sem o desnate. Alguns tipos específicos de queijo, eles requerem uma quantidade menor de gordura na sua elaboração. Então tem que se fazer um desnate, como por exemplo o queijo emmental e o queijo parmesão. À nossa direita nós temos então um coagulante líquido, ela é uma enzima, aqui no caso é a quimosina, então eu posso utilizar tanto a renina como a quimosina, retirada do trato intestinal de animais ruminantes. E este coagulante líquido, ele vai então atuar na molécula de caseína, desestabilizando esta, fazendo com que então ela precipite, formando então a coalhada, a massa do queijo. Eu tenho também a opção, você pode ver abaixo aqui, de utilizar uma cultura liofilizada de micro-organismos que vão justamente utilizar o carboidrato do leite, que é a lactose, transformando então essa molécula em ácido lático, provocando o abaixamento do pH até atingir o ponto isoelétrico da caseína, como já conversamos agora há pouco. Também pode-se utilizar, não é obrigatório, cloreto de cálcio. E tem um papel importante, porque o cloreto de cálcio ele provoca uma formação de uma coalhada mais firme e compacta, evita a perda de sólidos no soro, reduz o tempo de coagulação e melhora a expulsão do soro, tendo uma massa, então, somente com os componentes que eu desejo. Agora eu vou mostrar um rápido vídeo, onde eu mostro, então, embalagens utilizadas na elaboração do queijo Minas Frescal que nós fizemos em uma outra oportunidade. Então, a gente tem ácido lático, que a gente pode utilizar direto. Isso eu não tinha comentado ainda, mas eu posso, então, colocar direto o ácido lático, que ele vai provocar o abaixamento do pH, embora até onde eu saiba não se usa muito esse método, mas em aulas práticas, de um contexto mais didático, é possível se utilizar. Alguns kits de fabricação de queijo caseiro, ele tem essa substância, o ácido lático, então ele está ali presente para abaixar o pH do leite até atingir o ponto isoelétrico da caseína, que vai formar a massa do queijo. Temos o coagulante líquido, né, enzimático, que nós utilizamos na elaboração, então, desse queijo Minas Frescal. Temos também cloreto de cálcio e também temos um pacotinho de micro-organismo liofilizado. Aqui nós temos um esquema do fluxograma geral de elaboração de queijo. Então, iniciamos aqui à esquerda com leite, pasteurização, padronização, a tina de coagulação, onde posso fazer a coagulação ácida ou enzimática, ou ambas, dependendo das características que eu desejo no meu produto final. Também nesse mesmo local, eu realizo o corte da coalhada, agitação e aquecimento, faço a drenagem do soro, depois, em outro local, faço a moagem, se necessário, dependendo da minha linha de processamento, a salga, e eu já tenho ali o queijo fresco, que já pode ser embalado. Ou eu faço a moldagem, adição nas formas, faço uma prensagem para a saída do soro restante, vai para a maturação, que é uma etapa que depende muito do tipo de queijo que vai ser, então, está sendo elaborado. E aí eu tenho o produto final. Em linhas gerais é isso. Agora eu vou mostrar para vocês imagens do leite sendo pasteurizado. Porque quando eu realizo nas minhas aulas práticas queijo Minas Frescal, normalmente eu pasteurizo o leite. Faço uma pasteurização lenta, 65 graus Celsius por 30 minutos.
Já visitei queijarias na Serra Gaúcha, que também realizam essa mesma etapa. Por que é importante pasteurizar o leite quando se está elaborando o queijo Minas Frescal? Porque um queijo de elaboração rápida, ele não passa por etapa de maturação e ele também tem um curto período de vida útil. A pasteurização, ela tem como objetivo eliminar todos os micro-organismos patogênicos e 90% dos micro-organismos deteriorantes. Isso faz com que eu melhore a qualidade microbiológica do meu leite. Vamos ver agora as imagens? Como o queijo Minas Frescal é um queijo mole, nós vamos então utilizar coalhada ácida, também conhecida como coalhada láctica, porque eu adiciono ácido lático ao leite para promover a diminuição do pH até atingir o ponto iselétrico da caseína. Sabemos que a precipitação da caseína é dependente da temperatura da massa. Por isso, nós aquecemos o leite a 40 graus Celsius, porque isso promove o aceleramento do processo. Sabe-se que a essa temperatura, o ponto iselétrico da caseína sobe para 5,2. Além disso, a diminuição do pH determina a solubilização dos sais cáusticos das micelas de caseína. Isso provoca a migração progressiva de íons cálcio e fosfatos para a fase aquosa, desmineralizando a proteína. Também adicionamos ao queijo Minas Frescal cloreto de cálcio, pensando nos benefícios que este insumo trará ao produto final. Agora, no vídeo vocês vão poder visualizar a adição tanto do ácido lático quanto do cloreto de cálcio. Como mencionei anteriormente, é possível, em uma mesma formulação, aplicar as duas vias de coagulação, tanto a ácida ou láctica como a enzimática. E foi o que nós fizemos na aula prática de elaboração de queijo Minas Frescal. Após a adição do ácido lático e cloreto de cálcio, nós adicionamos a enzima quimiosina. Ela tem uma ação específica entre ligações de resíduos de aminoácidos na estrutura primária proteica da caseína. Um dos tipos de caseína kappa perde sua função estabilizante sobre os demais tipos de caseína, como a alfa e a beta, por exemplo. E assim ocorre então a desestabilização, formando micelas. A precipitação dessas micelas causa grumos pequenos e irregulares, que depois formam uma rede. E aí esse coágulo apresenta-se mais firme, formando ligações entre micelas caseínicas. Nós utilizamos a coalhada enzimática pensando justamente nas características positivas deste tipo de coalhada,
como, por exemplo, uma coalhada mais flexível, compacta e contrátil. A próxima etapa é o corte da coalhada. No vídeo anterior, vocês viram já o pessoal mostrando como a coalhada se formou. Então, vai ficando compacta, ela é flexível, ela tem elasticidade. Essa coalhada da videoaula de queijo Minas Frescal, ela é uma coalhada, digamos que mista, porque nós utilizamos as duas vias e, lembrando, usamos o benefício do cloreto de cálcio. O corte da coalhada nada mais é que a divisão do coágulo em partes iguais, com a finalidade de facilitar a expulsão do soro. Queijos moles, corte reduzido, formando blocos grandes, enquanto que em queijos duros, corte mais intenso para a obtenção de blocos menores, o que contribui para o destouramento. A manipulação deve ser pausada para não provocar desprendimento da coalhada. E também é preciso evitar a formação de partículas excessivamente pequenas para não perder rendimento de massa. Então, temos aqui uma sequência, tá? Aqui nessas fotos está se usando um tecido conhecido como lira. Então, ele faz esses quadrados, esses blocos, e aí eu vou cortando a coalhada. Ali na figura do passo 2, vocês podem ver que aparece um líquido. Que líquido é esse? É o soro. São as substâncias que têm afinidade com a água. Esse soro, depois, ele deve ser expulso, drenado, porque, como já comentei, ele tem valor biológico. Ele é perfeito para a fabricação de ricota. Agora, nas próximas imagens, vocês vão poder visualizar o pessoal cortando a coalhada do queijo Minas Frescal. A etapa de agitação e aquecimento é o tratamento térmico que se aplica às porções de coalhada obtidas durante o corte. A temperatura afeta a expulsão do soro, sendo mais intensa à medida que essa se eleva, devido à formação de ligações intermicelares com consequente retração de coágulo. A agitação é realizada mediante movimento contínuo, em que os grãos obtidos durante o corte se encontram em suspensão. É bom salientar que esta operação evita a aglomeração e a sedimentação das partículas. Para queijos moles, a agitação deve ser suave, praticamente nula, de curta duração. Enquanto que, para queijos duros, essa etapa é totalmente necessária, sendo muitas vezes
realizada junto com a etapa de cocção. Vamos agora assistir o vídeo relativo a essa etapa na elaboração do queijo Minas Frescal? Agora vamos conversar a respeito da drenagem do soro. Essa etapa é a expulsão do soro e é totalmente dependente do tipo de queijo em elaboração. O que significa isso? É que há queijos que possuem uma maior umidade, enquanto que outros tipos possuem uma umidade menor, são queijos mais secos. Para ilustrar, um exemplo típico de queijo com umidade é o queijo Minas Frescal, que nós elaboramos na aula prática e as imagens estão sendo compartilhadas nesta videoaula. Um exemplo bem característico de queijo com menor umidade, um queijo mais seco, é o queijo parmesão. Sendo assim, essa etapa de drenagem do soro deve ser mais efetiva para esse tipo de queijo, que é mais seco. Como é que se faz a drenagem do soro? Há diversas maneiras de efetuar essa drenagem. Em alguns tipos, se transfere pedaços da massa diretamente para o molde, como que está representado aí na parte inferior da tela. A partir daí, o lactossoro drena pelos orifícios presentes na parte inferior do molde. Daqui a pouquinho, vocês terão a oportunidade de visualizar este processo, porque ele foi aplicado na aula prática de queijo Minas Frescal. Uma outra técnica é utilizar todo o lote da coalhada e colocar em um tecido e suspender. Por gravidade, vai ocorrer a separação do soro da massa de queijo. E quando a agroindústria, o laticínio, produz uma grande quantidade de queijo, pode-se aplicar a separação do soro, a sua drenagem, de maneira mecânica, como está aí presente na foto também na parte inferior da tela. Neste caso, uma prancha de aço inoxidável comprime os grãos de coalhada em um dos extremos da cuba, provida de um orifício que se abre para evacuar o soro. A intensidade da prensagem também ela é relacionada com o tipo de umidade final que o produto terá. Sendo assim, o queijo Minas Frescal não precisa ser tão intenso, enquanto que queijos do tipo parmesão devem ter uma prensagem mais intensa. Continuando, nós temos a etapa de moldagem. É aqui que o nosso produto começa a ganhar forma. A moldagem, ela é a introdução da massa, da coalhada, em moldes adequados para dar o formato típico e o tamanho de cada variedade de queijo.
No interior do molde, a coalhada une-se fortemente, originando uma massa firme. E lembrando, a intensidade da prensagem é dependente do tipo de queijo. Vamos visualizar a aula prática, onde os alunos, de forma artesanal, efetuaram a moldagem e a prensagem para a retirada máxima possível de soro do queijo em elaboração. Agora vem a etapa da salga, operação realizada em todos os processos de fabricação de queijo, independente de que tipo de queijo está em elaboração. A quantidade de sal a ser aplicada é dependente do tamanho do queijo, da concentração da salmoura e tempo e temperatura de exposição. Isso lá na etapa subsequente de maturação. A etapa de salga tem como finalidade potencializar o sabor do próprio alimento, inibir o crescimento de micro-organismos indesejáveis e também potencializar aqueles que são desejáveis. Além disso, o sal favorece mudanças físico-químicas importantes na coalhada. A aplicação de sal pode ser realizada de diversas maneiras. Temos aqui uma foto de um exemplo, aqui no inferior na tela. Imersão do queijo em salmoura. Aqui, os queijos, após a etapa de moldagem, são mergulhados em uma salmoura de concentração previamente definida. Assim, o sal vai penetrar no interior do alimento. Um jeito mais simples é a aplicação de sal seco na superfície, que vocês já vão visualizar, porque foi este tipo de aplicação utilizada na aula prática de elaboração de queijo Minas Frescal. E por fim, temos um outro método, que é a adição de sal seco na coalhada, misturando, pode ser, por exemplo, na etapa de agitação e aquecimento, antes da etapa de moldagem. Então, quando se faz a drenagem do soro, vai se transferir a massa para os moldes, essa massa já vai estar salgada. O que pode acontecer aqui é perda de sal que vai ser transferido para o soro, porque o sal ele é solúvel em água. Temos que tomar cuidado a respeito disso. E por fim, temos o processo final de maturação, que é considerado complexo porque ele modifica as características físico-químicas no queijo e também produz substâncias responsáveis pelo sabor e aroma do produto final. Na maturação, os queijos são submetidos a um tempo determinado, a condições também pré-determinadas de temperatura e umidade relativa. É totalmente dependente do tipo de queijo em elaboração, então não tenho como precisar esse tempo e qual a porcentagem da umidade relativa. O que eu posso reforçar e salientar a vocês que queijos moles, como o queijo Minas Frescal, ele não passa por essa etapa. Há queijos que ficam por mais de 12 meses na etapa de maturação, que são aqueles queijos mais secos,
e que tem sabores e aromas mais acentuados. Aqui nós temos, então, exemplos. Acima à esquerda, maturação do queijo coalho. Abaixo, maturação do queijo parmesão italiano. O queijo parmesão é um dos queijos que fica bastante tempo nessa etapa de maturação, em condições específicas. E à nossa direita temos, então, a maturação do queijo gorgonzola. Era isso, pessoal, o conteúdo relativo ao processamento do queijo. Espero que vocês tenham gostado deste formato de videoaula, onde slides com teoria são intercalados com imagens de uma aula prática de elaboração de queijo. Fico à disposição e até breve.